O Supremo Tribunal Federal manteve o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e anulou provas da investigação. Flávio Bolsonaro pediu e ganhou o direito a foro privilegiado na investigação da rachadinha em junho do ano passado, por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, e tirou o inquérito do juiz da primeira instância, Flávio Itabaiana, considerado rigoroso. O processo passou a ser conduzido pelo órgão especial do próprio Tribunal do Rio. O Ministério Público já denunciou o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. A rachadinha teria acontecido na época em que Flávio era deputado estadual no Rio. Mas, para o MP, ele perdeu o foro privilegiado quando deixou o cargo. Por isso, os promotores recorreram ao STF para o caso voltar para a primeira instância. Hoje, quase um ano e meio depois do pedido, a segunda turma do STF negou, por 3-1, o recurso do MP. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou a favor de Flávio e alegou que os promotores perderam o prazo para recorrer no TJ do Rio. O ministro afirmou que não se pode dizer que o tribunal violou a jurisprudência do STF ao garantir o foro a Flávio Bolsonaro, porque ele emendou o mandato de deputado estadual com o de senador. O plenário dessa Suprema Corte decidiu que a competência para processar e julgar parlamentares federais, na hipótese de mandatos cruzados, isto é, quando um deputado federal é eleito senador ou vice-versa, permanece no Supremo. Não é possível afirmar que existe de fato estrita aderência entre a decisão paradigma e a decisão reclamada, já que, como bem apontado pelo TJ do Rio de Janeiro, não há uma definição precisa na AP 937 para a situação do caso concreto. Troca de casa legislativa estadual, alege, pelo Senado sem interrupção de tempo. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou Gilmar Mendes e também votou a favor de Flávio, assim como o presidente da segunda turma, ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo. Já o ministro Edson Fachin discordou e votou para devolver o caso para a primeira instância. Manter hoje o foro por prerrogativa do cargo político exercido ao tempo das supostas práticas criminosas assenta-se numa súmula cujo enunciado foi revogado por esse Supremo Tribunal Federal. Numa outra votação, com o mesmo placar de 3-1, os ministros da segunda turma do STF atenderam a um pedido de Flávio e anularam provas do inquérito. Consideraram ilegais 4 dos 5 relatórios de inteligência produzidos pelo COAF sobre movimentações suspeitas de Flávio e outros denunciados, o que na prática esvazia ainda mais a investigação. O único relatório válido foi o primeiro, que revelou a movimentação suspeita de R$1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio é considerado o operador financeiro da rachadinha. Gilmar Mendes, o relator do caso, afirmou que os outros relatórios de inteligência foram encomendados antes de o senador ser formalmente investigado. O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que a legislação aplicável não admite a elaboração de RIFs por encomenda do Ministério Público ou da autoridade policial. Gilmar foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Edson Fachin discordou deles também nesse tema. Na semana passada, o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, já tinha decidido que a investigação contra Flávio só pode continuar se o MP fizer uma nova denúncia. Depois do julgamento, Flávio Bolsonaro e o advogado dele, Frederic Wassef, afirmaram que o COAF desrespeitou leis, agiu como polícia judiciária e fez uma devassa na vida do senador. E que, na decisão de hoje, o Supremo Tribunal Federal defendeu a Constituição do país ao invalidar os relatórios.